O nosso assunto hoje são os processos. Processos judiciais, acho que todo mundo conhece, né? Mas processos administrativos são ainda mais frequentes. Pois um grande problema é que processos nunca são grátis. Mas as leis específicas faziam de conta que existe processo grátis. Por quê? Porque processos são instaurados indevidamente ou decisões tomadas contra uma pessoa que não cometeu irregularidade ou que tinha um direito que não se queria reconhecer, anos se passam para que se reconheça a verdade, quer dizer, qual era a situação juridicamente correta. E no final, ao contrário do que ocorre em algumas ações judiciais, não há sucumbência, não há compensação dos danos. Isso mudou em 2018 em função do artigo 27 da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi colocado lá pela Lei 13.655, fez uma reforma da LINDB e trouxe novidades muito importantes. Essa foi uma delas, mas sabem que as pessoas não prestaram ainda muita atenção. Essa norma nova se aplica a processos judiciais, a generalidade de processos judiciais, se aplica aos processos administrativos, a generalidade de processos administrativos, tributários, das agências reguladoras e tal, e aos processos de controle de contas. E ele pode reparar injustiças que vêm sendo cometidas há anos e que são absurdas. Eu queria lhes contar o caso da dona Eva Sofer. Eva Sofer é um personagem mitológico, venerado pelo mundo cultural do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ela se incumbiu de salvar o emblemático Teatro São Pedro, que é de Porto Alegre, conhece. Que é do mundo cultural no Brasil, conhece. O Teatro São Pedro é um dos grandes polos culturais do Brasil. Pois o Teatro São Pedro estava abandonado e Dona Eva iniciou uma campanha para salvar o Teatro São Pedro. E não foi brincadeira. Foram anos de luta mobilizando pessoas, recursos, para evitar que o teatro fosse derrubado, fosse ao chão, para reformá-lo, transformá-lo num teatro com todos os recursos, e há muitos anos ali se tem um polo cultural fantástico do Brasil. Pois Dona Eva Sofer, em 2001, sofreu uma ação de improbidade. Vocês devem imaginar o que esta pessoa fez para sofrer uma ação de improbidade. E a resposta, sabe qual é? Não fez coisa alguma. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul fez um processo e julgou irregulares as contas do presidente da Câmara de Vereadores de um município. Um erro de digitação fez com que o nome da Dona Eva constasse no lugar do nome do presidente da Câmara. Ninguém no Tribunal de Contas, e olha que é uma grande estrutura, hein, se deu conta do erro crasso. E ela foi considerada culpada e se impôs a ela uma multa. Pois bem, terminou aí? Não. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, outro órgão, funcionamento, sofisticado, caro, propôs uma ação de improbidade contra a Dona Eva, em função dessa condenação. E aí ela foi citada, estarrecida, vai ao processo para dizer, mas não tem nada a ver com isso. Como é possível que dois órgãos dessa importância, que gastam recursos públicos aos montes para fazer processos, sejam capazes de iniciar um processo tão disparatado? Evidentemente, a ação de improbidade foi julgada improcedente. Vocês devem imaginar, bom, então está tudo resolvido? Não. Por quê? Porque se firmou um entendimento sem base em lei de que, se o Ministério Público propõe uma ação de improbidade improcedente, quem suporta os custos e os danos indiretos é o réu, ainda que o réu não tenha nada a ver com isso. É uma jurisprudência completamente absurda, que não tem base na lei, mas é uma jurisprudência autoritária, baseada na ideia de que o Estado tudo pode, de que os agentes do Estado estão sempre fazendo bem para a humanidade. Muitas vezes estão iniciando processos sem justa causa. A quantidade de processo administrativo iniciado injustamente e que dura anos para terminar. A quantidade de tempo que se gasta
com tomadas de conta especial no Tribunal de Contas, iniciadas sem razão, a quantidade de processo judicial iniciadas sem razão pelos órgãos públicos, inclusive pelos ministérios públicos, é imensa. O artigo 27 da LINDB veio para, com uma norma geral, recolocar as coisas em seu lugar. E o que é que diz o artigo 27? Ele diz que a decisão do processo na esfera administrativa, controladora ou judicial, portanto, qualquer tipo de processo, poderá impor compensação por benefícios indevidos decorrentes do processo ou por prejuízos anormais ou injustos decorrentes do processo. Mas não só decorrentes do processo, também do comportamento das partes. Porque é comum que o Estado, por exemplo, inicie processos administrativos com acusações gravíssimas, por exemplo, de trabalho escravo contra alguém, e depois se conclui que a acusação era absurda e improcedente. Imagine o dano à imagem, as pessoas perdem o emprego por serem acusadas disso. Isso é muito grave. O comportamento, não necessariamente apenas a existência do processo administrativo ou judicial, o comportamento de quem divulga isso escandalosamente. Pois bem, o artigo 27 da LINDB veio para, com uma regra geral, consertar as falhas do direito processual civil brasileiro, que gerou jurisprudência errada, e a falta de norma nas leis processuais administrativas e nas leis dos tribunais de contas. Normas para reconhecer que aquele que inicia um processo sem justa causa, ou que provoca uma decisão provisória sem justa causa, que gera custos injustos para alguém, ou externalidades, quer dizer, que faça paralisar uma obra, dá prejuízo indevidamente, quem então for responsável por isso tem de pagar a compensação. É uma regra de justiça. E sabe para que essa regra serve? Serve para desestimular o início de processos sem justa causa. Isso vai ser uma revolução no Brasil, quando nós conseguirmos coibir o início de processos. É uma avalanche de processos no Brasil, judiciais, administrativos e de controle, que nunca deveriam ter existido. Decisões provisórias que nunca deveriam ter existido. Tribunais de contas decretando a indisponibilidade de bens de pessoas. Ficam anos com seus bens paralisados para depois os processos de tomada de conta especial serem puramente arquivados e ninguém pede desculpa. Então o artigo 27 da LINDB veio para exigir que, quando se toma decisão no processo, também se decida sobre a compensação que é preciso dar àquele que indevidamente sofreu danos e suportou custos. É uma regra muito importante. É preciso divulgar essa regra. As pessoas não prestaram muita atenção nela na nova LINDB. Eu participei da elaboração de um estudo com a professora Alice Voronov, que foi publicado num número especial da RDA, Revista de Direito Administrativo, da Fundação Getúlio Vargas, de outubro de 2018. Está disponível, aberta na internet, com comentários a todos os artigos da LINDB. Mas eu e a professora Alice Voronov dissecamos o artigo 27 da LINDB. Vou deixar aqui um link para que vocês conheçam e divulguem esse artigo da lei e esse artigo da RDA sobre essa nova norma. E curtam esse canal. É um canal de ideias e de pesquisas em direito público. Valeu!